A paz do Senhor, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Aqui com vocês é o presbítero João Batista. Eu gostaria de estar compartilhando a palavra de Deus com você. Também quero dar um abraço a todos os irmãos, a todos aqueles que também são nossos visitantes, e que você possa estar acessando a página no Facebook e também no YouTube. Veja os nossos vídeos e seja completamente abençoado. Meus amados, nesse instante eu gostaria de fazer uma oração. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, nesse instante peço que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas, nos fortalecendo, falando através da Tua palavra. Edifica cada irmão, cada irmã. Senhor meu Pai, enche-nos de esperança e de fé e faz que nós sejamos corrigidos por Ti, para que venhamos viver uma vida de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Então, o tema da mensagem que eu gostaria de compartilhar com os irmãos está em Neemias, capítulo 8, versículo 10. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, esse é o tema da mensagem que nós vamos estar aí compartilhando, para a honra e glória do Senhor Jesus. A paz do Senhor, meus queridos. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos fazendo aí uma escola dominical assim, diferente, não é? Você pode ver que eu estou aqui no monte, não é nenhum truque assim digital, né? Não é nada com respeito a isso. E hoje eu gostaria de estar aí falando com os irmãos, né? Vamos compartilhar uma palavra muito interessante da parte de Deus, na onde nós seremos completamente edificados. Este é o propósito do nosso Deus, nos edificar sempre. Eu gostaria de falar sobre a alegria do Senhor é a nossa força, né? Onde está registrado? Está registrado aqui em Neemias 8, no versículo de número 10, que diz assim: Disse-lhes mais, ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, e enviai as porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Veja bem, e os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque esse é dia santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer e a beber, e a enviar porções, e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes disseram, que lhes fizeram saber. Então nós observamos aqui que a história do livro de Neemias é muito interessante, não é? Na onde vemos que Neemias, ele era o copeiro do rei, e ele ficou sabendo da miséria que estava o povo ali de Judá. E vemos que os muros estavam ali totalmente derribados, os portões do templo estavam também totalmente danificado. E vemos que Neemias, ele buscou a face do Senhor, e o rei Artaxerxes, ele foi favorável a Neemias, porque Deus havia o quê? Havia posto no coração do rei este favor. E Neemias, ele com a permissão do rei, foi até Jerusalém. E ali nós vemos que ele encontrou ali as pessoas completamente debilitadas, desanimadas, mas ele começou a incentivar o povo a trabalhar, a buscar ao Senhor e a trabalhar na edificação dos muros e do templo. Meus queridos, vemos ali que houve muitas dificuldades para que o povo pudesse restaurar os muros e o templo. Nesses dias não é diferente, né? Nesses dias que nós estamos vivendo não é diferente. Vemos que atravessamos por situações difíceis, lutas e adversidades. Nós estamos edificando o nosso templo, não é o templo físico, mas o templo que somos nós, que são as pessoas, que é pregar a palavra de Deus, que é manifestar o reino de Deus, que é fazer com que as pessoas venham a crer que Jesus está vivo. Mas vemos que também havia os inimigos, né, de Neemias, entre eles Sambalate e Tobias, os quais fizeram de tudo para parar a obra. Então veja bem que
Nós vamos passar por dificuldades, estamos passando por lutas, estamos passando por situações difíceis. No entanto, temos que entender que nós devemos buscar a alegria do Senhor, que não consiste apenas de um ânimo, veja bem, não consiste apenas de um ânimo, um ânimo sentimental, mas é muito mais do que isso, é um ânimo espiritual que vem da parte de Deus. Veja bem que nós devemos entender que nós temos um Deus que ele é poderoso e ele pode todas as coisas, e ele conta comigo e com você para edificar a nossa fé, para manifestar o reino de Deus, para nos ajuntar como obreiros e obreiras da casa do Senhor, membros e membras da casa do Senhor. O que? E qual é a base da nossa alegria? É o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é a alegria externa que nós estamos vendo por aí, que muitas vezes é baseada em um materialismo. Não é isso não. Porque veja bem, nós precisamos sim, nós necessitamos das coisas materiais. Mas quando a nossa vida ela fica baseada nas coisas materiais, fica difícil. Fica difícil tanto para mim e para você, porque nós vamos desanimar. Porque se nós olharmos para todas as coisas que existem nesse mundo, se nós formos olhar as dificuldades, as adversidades, nós vamos desanimar, nós vamos parar. Veja bem, o Senhor Jesus, ele é bem claro quando ele fala lá em Mateus 7, olha só. Mateus capítulo de número 7, diz assim a palavra do Senhor. Mateus 7, no versículo, Mateus 7, diz assim a palavra do Senhor, no versículo de número 24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e descer a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava o que? Edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a areia, e desceram as chuvas, e correram os rios, e assolaram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua ruína. Meus amados, estamos vivendo em dias que tudo é um castelo de areia, tudo está ruindo, e não vai ser diferente. Veja bem, as coisas estão ruindo, as coisas estão completamente deteriorando, as pessoas estão crendo muito nas coisas materiais, estão buscando as coisas materiais, estão desesperadas. Mas aquele que faz a vontade do Senhor, aquele que está alicerçado na rocha, este não vai ser enganado, mas a alegria dele vai ser quem? A rocha. E quem é a rocha, meu amado e minha amada irmã? A rocha é Jesus Cristo. Sim, Jesus Cristo é o nosso alicerce, para mim e para você. Jesus Cristo é a nossa alegria, porque nós temos o que? A esperança de dias melhores. Nós temos esperança, não nesta terra, não nesta vida, embora nós possamos viver nesta vida, embora nós possamos aí muitas vezes usufruir das coisas deste mundo, mas só que o próprio Jesus disse na oração sacerdotal, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Lá em João capítulo de número 17 relata com respeito a isso. Qual é a sua alegria? Qual é a minha alegria? O que alegria que nós estamos procurando? Um regozijo carnal que de repente daqui a 2 minutos, mas sabe, agora eu tenho um carro, tenho uma casa, eu tenho isso, tenho aquilo, e de repente o que acontece? Se a pessoa perde, a vida dela acaba. Ela vai se matar, vai se jogar de um viaduto. Meus irmãos, nós temos que confiar no Senhor, que eu e você venhamos buscar a alegria do Senhor, porque veja bem, Neemias chegou num lugar que estava completamente destruído, arrasado pelos babilônios. Neemias, ele chegou num lugar que havia a necessidade de pegar e levantar aquele povo ali. Neemias, ele tinha que ser o quê? Ele tinha que trazer uma palavra de ânimo para aquele povo. Veja bem que o nome Neemias no hebraico significa que consolador e confortador. O Espírito Santo, ele é o nosso consolador, o nosso confortador. Que nós possamos, meu amado e minha amada irmã, estar aptos,
sabe, estar aptos a quê? A seguir aquilo que o Espírito Santo nos diz, em seguir aquele que vai fazer com que águas vivas fluam do nosso ventre, como diz ali em João capítulo de número 4, quando Jesus está falando a uma mulher samaritana. Aleluia, glória a Deus. Deus quer fazer que flua rios de água viva, e esses rios de água viva é para matar a minha e a sua sede espiritual, a minha e a sua sede na esfera da alma, onde Deus ele quer nos alegrar. Aleluia. O Senhor Jesus ele disse, lá em João, capítulo de número 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu falo isso para que vocês venham ter paz. Meu irmão, Deus ele quer que eu e você venhamos a ter paz. Em meio a situações difíceis, lutas, situações, Ele quer que nós venhamos a nos desfocar de tudo aquilo que traz preocupação em nosso coração. E vemos também lá em Mateus 6, no versículo de número 33, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então veja bem, buscar o reino dos céus, porque o Senhor ele vai acrescentar, o Senhor ele vai dar tudo aquilo que nós necessitamos e precisamos. Aleluia. Tá vendo que coisa maravilhosa? É servir esse Deus. Meu irmão, nós temos que ficar firmes. Eu sei que muitas vezes as coisas vêm querer nos desanimar e fazer com que nós venhamos a parar, mas eu e você não podemos parar neste momento. Não podemos retroceder, não podemos largar o arado, não podemos de forma nenhuma deixar as ferramentas espirituais de lado. Jesus está voltando. E a volta de Jesus também é a nossa alegria. Porque Maranata, ora vem Senhor Jesus, Ele vem buscar a sua noiva, a sua igreja. Aleluia. Isso é uma alegria para nós. Isso é uma alegria fabulosa, que eu e você não podemos muitas vezes conceber em nosso pensamento. Não podemos. O Senhor Jesus ele disse: a minha paz vos dou, eu não vou lá dou como o mundo a dá. Meu Deus do céu. Qual é a paz que o mundo quer te dar? Qual é a paz? Bom, a paz de ter dinheiro, de ter isso, ter aquilo outro, né? A paz de ter uma namorada, de ter um prazer sexual, a paz de muitas vezes, sabe, muitas vezes tomar uma bebida alcoólica, né? A paz de muitas vezes estar fumando um baseado, fumando droga, fazendo isso, fazendo aquilo. Essa é a paz? Mas que paz sem nexo? Que paz é essa, meu irmão? Que você tem que depender de alguma coisa para ser feliz? Aleluia! Não, porque o Senhor Jesus ele te dá uma paz muito maior do que essa. O Senhor Jesus te dá uma paz maravilhosa. Sabe qual é a paz que o Senhor quer te dar? É uma paz que vai regozijar o teu coração, uma paz de liberdade, porque em Jesus nós temos liberdade. Aleluia. É a paz que excede todo o entendimento. O homem não consegue pensar, o homem não consegue adquirir essa paz de forma alguma, porque essa é uma paz plena, é uma paz cheia de gozo, cheia de alegria. Observe bem, se nós formos ler lá em Lucas 24, veja bem, os discípulos que estavam na estrada de Emaús, veja bem que eles estavam ali andando, estavam completamente desanimados, porque Jesus, sabe, a gente pensou que ele ia libertar a Judéia, não é? Ele ia libertar a Judéia aí dos romanos. Porque nós pensamos que Jesus ele ia nos libertar, sabe, da opressão de Roma, de ficar cobrando impostos. Então os discípulos estavam completamente desanimados porque tinha uma ideia errada de Jesus. Qual é a ideia que você tem de Jesus? Qual é a ideia? Mas sabe que as coisas vão melhorar. Mas a Bíblia não fala sobre isso. Não fala não, meu irmão. Nós podemos ter até momentos de oásis. Então eles estavam procurando o quê? Uma paz política, eles estavam procurando uma paz social, eles estavam procurando o que? Muitas vezes adquirir o que? O alimento. Não é errado, veja bem, mas no entanto, veja bem, estavam ultrapassando aquilo que Deus queria, porque Deus queria dar uma paz muito mais do que isso. Porque nós temos paz somente em Jesus Cristo, não adianta, meu irmão. E de repente Jesus estava bem do lado deles. Será que Jesus não está do seu lado?
Ah, eu estou sem paz, estou impaciente, estou assim, estou desanimado. Jesus não está do seu lado? Será que ele não está falando com você a todo momento? Meu filho, não fique preocupado, eu vou te abençoar, eu vou te fortalecer, eu vou te dar graça, você vai poder, você vai sucumbir todas essas tribulações. Meus amados, veja bem, e diz a palavra que se nós formos meditar, que naquele momento eles começaram, sabe? Eles começaram a ouvir ali o Senhor Jesus, mas de repente o que acontece? Eles estavam tão preocupados que não conseguiram detectar que era Jesus que estava do lado deles, sabe? Mas veja bem, e Jesus estava falando, Jesus estava ali comentando com respeito às coisas do Senhor, com respeito ao cumprimento das Escrituras, e eles não estavam pensando porque estavam tão preocupados. Será que a palavra de Deus não tem falado para você e para mim? Será que a palavra de Deus não tem nos dado a direção correta? E muitas vezes nós não prestamos atenção devido às tribulações e lutas que passamos. Mas de repente, quando eles entraram ali na casa e Jesus partiu o pão, eles viram que era Jesus, e Jesus sumiu naquele momento, eles reconheceram que era o Senhor. Meu irmão, que nós venhamos a nos alimentar do pão do Senhor, não alimentar de coisas, de informações, não nos alimentar das tribulações e lutas que esse mundo passa. Você não faz parte deste mundo, essas tribulações não é para o servo de Deus e para a serva de Deus, essas tribulações são do mundo. Para nós temos a paz de Cristo que excede todo o entendimento, nós temos aí a presença de Deus, nós temos o Espírito Santo que regozija o nosso coração. Aleluia! Isso é muito grandioso para nós continuarmos, para nós não desanimarmos, para nós não ficarmos tristes e acabrunhados, mas que nós possamos nos levantar, sabe, neste momento e falar que a alegria do Senhor é a nossa força. Temos que edificar os muros, sim, temos que edificar os muros da nossa casa, temos que edificar os muros da nossa vida, temos que edificar os muros, sabe, da obra de Deus, temos que edificar os muros em vários lugares, o templo do Espírito Santo, que é nosso Espírito. Nós temos que estar, sabe, edificando a nossa alma, para que Deus possa trabalhar conosco. Nós necessitamos, no entanto, nós não vamos conseguir concluir se nós desanimarmos, se nós começarmos a ver a obra de Deus como se fosse um tropeço, como se fosse uma coisa assim dificultosa. Meus irmãos, Deus está conosco, Deus está aí para nos dar força, para nos dar ânimo, para que nós venhamos a prosseguir. Em João, no capítulo de número 20, no verso 19, diz ali que os discípulos estavam com a porta trancafiada, com medo dos judeus. E eles estavam ali, sabe, acabrunhados naquele momento, quando Jesus chegou para eles e disse assim: a paz do Senhor. E naquele momento, Jesus mostrou aos discípulos e a Tomé que ele era o Cristo, que ele estava com as suas mãos perfuradas, mostrou também o lado. Veja bem, o que acontece? Muitas vezes estamos fechados e não conseguimos reconhecer o Senhor. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos com medo, mas o Senhor não é um Deus de medo. O Senhor não tem dado um espírito de medo para mim e para você, mas o Senhor, Ele tem nos dado um espírito de coragem, um espírito de força, para que nós venhamos a sucumbir todo tipo de tribulação e luta. Meus amados, o Senhor, Ele entra na sua casa nesse momento e diz assim: a paz do Senhor seja convosco, a paz do Senhor seja convosco. Aleluia, glória a Deus. Que coisa maravilhosa, que coisa grandiosa. E depois nós vemos, depois de determinados dias, que os discípulos eles vão ali no Monte das Oliveiras, e de repente Jesus, ele sobe, e os discípulos perguntam: Senhor, mas o Senhor vai restaurar o templo a Israel? O Senhor vai restaurar o governo a Israel? E de repente o que Jesus diz? Não vos importa saber o tempo que é estabelecido pelo Pai, mas vós sereis cheios com o Espírito Santo. Deus está falando: seja cheio com o Espírito Santo, não importa o que está acontecendo, porque Deus, Ele sabe o que está fazendo, Deus está no controle de todas as coisas.
Deus está no controle. O negócio é nos enchermos com o Espírito Santo. O negócio é ficar ali 120 pessoas buscando a presença do Espírito Santo. Não interessa se desses 120 vai sobrar 119, se vai sobrar 118, se vai sobrar 100 pessoas, 50 pessoas, mas você busque a presença e se encha com o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus, meus amados. Olha só que coisa maravilhosa. E de repente os discípulos começaram a pregar a palavra de Deus em tudo quanto era lugar. A alegria do Senhor é nossa força. A alegria de não parar. A alegria de poder continuar. A alegria de buscar a presença de Deus. A alegria de ficar debaixo da graça de Deus. Esta é a alegria do Senhor. Neemias, quando foi terminados os muros ali, vemos que o povo se reuniu, não é? E Esdras declarou ali a palavra do Senhor. E de repente o que acontece? Acontece que eles começaram a fazer uma grande festa e trouxeram até aqueles que eram pobres, e ali comeram, se regozijaram, e aqueles que estavam tristes, eles estavam incentivando a não ficar triste, porque aquele dia era preparado para o Senhor. Meus amados, hoje é o dia que o Senhor fez para mim e para você, para que nós possamos nos alegrar, para que unidos nós estejamos como igreja do Senhor, sabendo que Deus ele é fiel, Ele vai nos dar vitória em todas as coisas. Não é a tristeza do mundo que vai me parar e te parar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. E nesse instante eu gostaria de fazer uma oração. Vamos orar, meus amados, vamos orar, vamos buscar a presença do Senhor. Eu peço que você esteja colocando agora o seu coração diante de Deus. Pai querido, Pai santo, nesse instante, Senhor meu Deus, eu oro para as nossas vidas. Fortalece-nos, Senhor, neste momento de tribulação e de luta. Pedimos, ó Pai, a força sobre a igreja do Senhor, a Assembleia de Deus Central de Iguape, sobre a vida do pastor Aparecido, pastor João Mário, sobre a vida, Senhor meu Pai, aí do pastor Silvio, Senhor amado, as suas respectivas esposas. Alcança as suas famílias, fortalece no nome de Jesus essa casa de oração, que nós não venhamos a parar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Pai querido, Pai santo, venha quebrar os agrilhões de toda obra contrária. Renova, Senhor meu Pai, o nosso ânimo, Senhor meu Pai. Que se existem pessoas que agora estão chorando, se existem pessoas agora que estão querendo parar, se existem pessoas agora que estão querendo retroceder, Pai querido, Pai santo, venha visitar de uma maneira sobrenatural. Meu Deus, o Senhor está no controle de tudo. Nós temos que estar atentos ao teu controle e não ficar vendo, não ficar vislumbrados com aquilo que acontece no mundo, porque isso faz parte de profecias da palavra de Deus. Em Mateus 24, em Marcos 13 já fala sobre isso. No entanto, Senhor meu Pai, o Senhor nos convida, Senhor meu Pai, a ter a alegria do Senhor, mesmo nesses momentos, ter a alegria do Senhor que sucumbe toda obra contrária do inferno. Meu Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, Senhor, tenha misericórdia, tenha compaixão das nossas vidas, meu Senhor. Renova, Senhor meu Pai. Eu oro por todos os irmãos, os diáconos, diaconisas. Oro também, Senhor meu Pai, pela membresia da tua igreja, porque a tua igreja não vai parar, essa obra vai continuar, porque é a tua vontade. Meu Deus dos céus, em nome de Jesus Cristo, abençoa os casais, Pai amado, abençoa a esposa, os filhos. Alcança, Senhor, os ministérios da obra do Senhor, que em nome de Jesus venha ser, Senhor meu Pai, completamente renovados e restaurados, fortalecidos. Fortaleça, Senhor meu Pai, em nome de Jesus Cristo, porque nós não podemos parar. Precisamos de Ti, ó Pai, precisamos do Teu Espírito, precisamos da Tua palavra, precisamos, ó Pai, na onde muitas vezes muitas denominações estão aí se corrompendo, Senhor meu Pai, o Senhor tem preservado o povo, Senhor meu Pai, que Te serve verdadeiramente. Meu Deus dos céus, em nome de Jesus Cristo, atua de uma forma exímia e poderosa, alcança cada lar e cada casa, Senhor meu Pai, supre as necessidades, o pão de cada dia. No nome de Jesus Cristo, abra as portas do emprego, porque para Ti não existe, Senhor meu Pai, crise. O inferno pode estar em crise, o mundo pode estar em crise, mas os céus não estão em crise, porque os céus, aleluia, está dentro do âmbito do Deus Todo-Poderoso, e nós fazemos parte deste reino, Senhor meu Pai. Meu Senhor, visita, Senhor meu Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Venha curar as enfermidades, venha curar, Senhor meu Pai, em nome de Jesus.
Jesus. Eu oro por aqueles que estão nos hospitais, oro, Senhor meu Pai, por aqueles que estão, Senhor meu Pai, nos cárceres. Eu oro, Senhor meu Pai, em nome de Jesus, por aqueles que trabalham com médicos, enfermeiros, por aqueles que trabalham, Senhor meu Pai, aí, Senhor meu Pai, como, Senhor meu Pai, auxiliares de enfermagem, e também, Senhor meu Pai, sobre aqueles que trabalham, Senhor meu Pai, na limpeza, todos eles, Senhor. Venha abençoar toda a equipe médica, venha abençoar toda a equipe, Senhor meu Pai, que faz parte dos hospitais, no nome de Jesus Cristo. Oramos dessa forma, oramos pelo nosso Brasil, Senhor meu Pai, oramos pelo presidente, oramos também, Senhor meu Pai, pelo Congresso Nacional, oramos, Senhor meu Pai, pelo Supremo, oramos por todos aqueles que são investidos de autoridade. Alcança, Senhor meu Pai, visita, Senhor meu Pai, entra com provisão e providência divina em todos os âmbitos dessa nação, Senhor meu Pai. Oramos, ó querido Deus, para que o Senhor esteja alcançando, Senhor meu Pai, prostitutas, homossexuais, bissexuais e lésbicas, adúlteros e adúlteras. Alcança, Senhor meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós oramos, Pai, pedimos, Pai amado, que o Senhor esteja atendendo a oração de cada um dos teus filhos. Nos ajuda, Pai amado, porque estamos vivendo dias difíceis e esses dias são dias de peneira, Senhor meu Pai, na onde nós devemos nos mostrar fortes. Porém, Senhor meu Pai, essa força vai ser o quê? Essa força, ela vai ser revelada só para aqueles que estão debaixo da alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Pai amado, Pai querido, Pai santo, abençoa os irmãos, Senhor meu Pai, de outras denominações, fortalece a vida deles, enche-os com teu Espírito, derrama a sua glória, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Assim, meus irmãos, eu me despeço e quero que você seja abençoado e fortalecido em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus, tá certo? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Fique com Deus e Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.